Hoje vamos de quadro. Meu objetivo é que você comece a gostar desse formato. Por quê? Porque eu amo e eu sou muito insistente com aquilo que eu gosto. Então vamos lá. Me expresso melhor em esquema, sabe? Hoje a gente vai falar sobre mudança de comportamento que é necessária para a quebra de hábitos. Então muitas vezes a gente simplifica algo que emocionalmente para nós é mais complexo. Uma mudança de comportamento ela é complexa e ela é feita de várias camadas. E normalmente a gente mistura as etapas e hoje eu vou trazer uma visão mais linearizada para você conseguir se localizar e parar de se cobrar o nível 4 quando você ainda está no nível 1. Eu espero que esse esquema te ajude a ordenar mentalmente o que você precisa fazer para conseguir mudar o seu comportamento. E sim, temos um chá revelação. Não é, menina. Vamos supor que você quer fazer uma mudança de hábito. Então, primeiro você precisa lembrar que não é simplesmente uma tarefa. Você vai começar a fazer musculação e você nunca fez. Você descobriu que a musculação é muito importante para a saúde metabólica, para a longevidade e também para a beleza, estética, aparência, para ser forte, para não ter lesão. Enfim, você descobriu a mágica que é a musculação e fala, meu Deus, por que ninguém me contou quando eu era mais jovem? Mas nós temos neste momento a oportunidade de mudar. Então, vamos supor que você queira começar a fazer musculação. Para você começar a fazer musculação, você não pode considerar que é simplesmente uma tarefa, que é simplesmente se matricular numa academia e começar. Algumas pessoas já estão mais destravadas, mas se não é o seu caso, você vai bater cabeça e você vai procrastinar. Por quê? Porque tem um processo para você fazer esse destrave. Então a primeira etapa é você reconhecer que há um incômodo. Você começa a se incomodar. Pode ser outra coisa, pode ser que você voltou a se incomodar que você não fala inglês, aí você quer falar inglês, mas aí você fica incomodado. Você vê uma pessoa que fala inglês e fala, nossa, fulano fala tão bem. Então, neste estado do incômodo, é um estado mais passivo, onde a gente se incomoda mentalmente, se agita mentalmente, mas não necessariamente está fazendo algo para mudar. Eu me incomodo, mas não estou mudando e não estou fazendo nada. Além de ficar me cobrando. É uma etapa onde a gente vai ter muita reclamação, a gente vai sentir inveja vendo as outras pessoas, a gente vai ter um pouquinho de vitimismo. Ah, mas também, como é que eu vou fazer isso, dado que isso. E é também um estado onde a gente vai trazer o nosso incômodo. Eu coloquei aqui como dor, né? Poxa, cara, quando eu era lá mais nova, o inglês, barará, então a gente pode se incomodar, ter uma frustração, carregar essa frustração, né? Como eu falei da musculação, poxa, por que ninguém me falou isso lá quando eu tinha 20 anos? Então, esse é um estado que a gente vai processar essas informações, mas é um estado mais passivo. Aqui um ponto importante para você se questionar se você não está vendo outras pessoas e querendo mudar o hábito que elas não estão querendo mudar. Então, ele é um incômodo para quem? A única forma da gente transformar de verdade é quando é um incômodo para nós. Então, quando a pessoa sente o incômodo, ela quer mudar. Então, se você quer que as pessoas à sua volta sejam saudáveis, mas elas não estão querendo, você pode ouvir elas reclamarem, elas vão reclamar que elas não gostam do corpo, elas vão reclamar que elas não falam inglês, elas vão reclamar que elas não sabem cozinhar, sei lá, qualquer coisa. Você vai ver elas reclamando. Muita gente aqui esquece que não é porque uma pessoa está reclamando que ela queira, de fato, mudar. Ela está incomodada, mas no modo passivo. Uma pessoa só muda quando ela toma uma decisão. Então, esse losango verdinho aqui é o ponto que eu chamei de ponto D, o ponto da decisão. Algo precisa acontecer dentro do interior deste indivíduo, seja outra pessoa ou você. Para algumas pessoas é aquele momento do basta, do chega. Quer saber? Agora eu vou mudar essa merda. Aí é o momento onde você toma uma decisão. Não importa se você sabe como resolver, se você tem os recursos ou não. Vem uma força, vem um ímpeto que fala, eu quero mudar. Eu escuto o relato de várias pessoas que são muito ativas, têm muita facilidade de inserir novos hábitos, de manter os hábitos, e ela vê outras pessoas o tempo inteiro reclamando que elas não conseguem treinar como aquela fulana. E aí a pessoa fala, eu já falei pra ela fazer isso, eu já falei pra ela fazer aquilo, eu dei isso aqui, eu dei acesso a isso aqui, falei pra ela ir comigo no treino, falei... E ela não faz nada. E aí eu faço uma pergunta para essa pessoa, a ativa que está incomodada com as outras pessoas que estão relatando o problema. Eu falo assim, mas você perguntou se ela está querendo mudar isso? Normalmente as pessoas se assustam e falam, não, ela vive reclamando, mas ela vive reclamando não quer dizer que ela está disposta a mudar. Pegou esse ponto aqui? Ótimo. Ponto D. No ponto D é quando a pessoa, por ela mesma,
decide. Tem pessoas que vão fazer algumas coisas para remediar a relação, sabe? Num casal, aí a pessoa quer que o outro mude, o outro vai lá e faz uma coisinha só para amenizar, mas a pessoa não tá querendo mudar. Ela só tá querendo que parem, que enche o saco ou que não tenha consequências piores. Então é aquele momento que as pessoas se iludem, especialmente em relacionamento. Mas ele se matriculou em tal coisa, mas ele falou que buscaria terapia. E aí semana que vem volta tudo a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa só tá tentando amenizar o outro que tá enchendo o saco, entendeu? Ela não decidiu que ela quer mudar. Esse é um ponto de muita potência. A gente não pode subestimar o poder deste ponto de decisão. Mas é claro que é algo subjetivo. Não é só o que ela fala. Você tem que ver uma transformação no estado dela. Ela para de ficar em tantas objeções e ela começa a estar mais aberta para a solução. Quando você quer resolver o problema de uma pessoa que traz objeções nesse nível aqui, ela vai falar: eu não posso treinar porque eu não tenho dinheiro para comprar tênis. Aí você fala: não, mas eu empresto o meu. Não, mas eu não posso treinar porque eu não tenho tempo. Não, mas e se você pegar o horário do almoço? Não, mas eu não... Ela vai ser uma fábrica de objeções. Eu tenho certeza que você já conversou com uma pessoa desse tipo e se frustrou muito, não é? Porque você fica tentando resolver as objeções dela, mas ela é uma fábrica de objeções. Você resolve uma, ela produz mais 3. Por quê? Porque ela não está no ponto de querer resolver. Você está querendo resolver o problema de uma pessoa que não quer resolver o problema agora. Migrando para o ponto de decisão, agora a gente tem a segunda etapa, que é o destrave. Muitas pessoas esquecem esse ponto aqui e vão para o próximo, que é a etapa da disciplina. Spoiler. A etapa do destrave, ela é muito menosprezada, esquecida, pulada e ela é muito importante. Quando que a gente precisa destravar? Quando tem uma coisa mal resolvida com relação àquele tema. Muitas pessoas não sabem que elas têm questões mal resolvidas. Então, para uma pessoa atuar numa área, vamos dizer que seja o inglês. Se você tem todo um histórico que fez você acreditar que você não era capaz de aprender inglês, spoiler, tudo mentira. Não adianta você se enfiar de curso porque você vai estar lutando contra, você vai ter muita resistência. Essa resistência vem porque tem uma relação mal resolvida com aquilo. Este é um período instável, onde o ideal é que você comece a descobrir qual é a resistência aqui, que é muito importante a gente entrar na esfera emocional e abrir os baús. Como é que é a relação dessa pessoa com o inglês? O que aconteceu lá atrás? Quais foram as experiências que ela teve? Então aqui a gente vai ter que fazer uma investigação de padrões mais profundo no indivíduo. Qual é a história dessa pessoa com este tema? E aqui vai aparecer muita procrastinação e sabotagem. Então você já decidiu o que você quer, mas não quer dizer que vai destravar logo de cara. Nessa fase do destrave vai ficar muito instável. Então você procura um curso, aí não faz mais nada. Aí daqui a 2 meses você se incomoda de novo, aí você marca uma primeira aula com o professor de inglês. Aí você faz uma semana e você começa a se incomodar. Tá vendo? Tá vendo como eu não tô aprendendo nada? Aí você começa a fugir do professor de inglês. Nossa, hoje não dá, tô trabalhando muito. Nossa, tá difícil, vou ter que desmarcar. Tudo mentira. Você está num processo de sabotagem e de procrastinação. Então é importante que você observe sem julgamento. Faz parte da etapa do destrave você ficar nessa luta, nessa resistência, até você conseguir atravessar. Quando você destrava, lembrando aqui, é muito mais sobre o entendimento emocional do que a prática, do que a resolução no campo concreto da vida. Não é sobre fazer coisas, é sobre compreender a sua relação e ir soltando. Às vezes aqui a gente precisa visitar essas memórias. Todas as memórias de dor com relação àquilo, e conforme você vai falando, você vai soltando, nessa cura pelas palavras, você vai soltando e aliviando. Então, este é um processo instável e que a gente não faz a menor ideia quanto tempo vai levar. O importante é, se você for com esse olhar e conseguir verbalizar para você mesmo, é verdade, eu estou travada aqui, eu preciso destravar. O ponto é que a maioria das pessoas não vai reconhecer que está travado. Vai vir uma outra fala para impedir que ela acesse algo desconfortável, que é: estou procrastinando, estou me sabotando.
porque dói olhar para isso. Mas se você entender que faz parte desse processo acessar a sua procrastinação e sua sabotagem, começa a ficar mais leve. Então tá bom, eu tô me sabotando, eu tô fugindo, eu tô resistindo. Sempre que você localiza esse processo, ele perde a força sobre você. Então aqui é encarar verdade sobre a tua relação com aquela coisa de forma bastante profunda. Em seguida, a gente vai para o ponto número 3, que é a constância. Então, normalmente, as pessoas vão procurar como é que eu tenho disciplina, mas essa é a terceira etapa. Então, você começou a destravar, você começou a fazer o seu curso de inglês e já faz 2 meses que você está fazendo o curso de inglês. E essa é a primeira semana que você não desmarca nenhuma aula. Olha, algo está mudando. Aqui que a gente vai ganhar constância. É aqui que a gente deveria olhar para a disciplina, mas não no sentido de forçar a disciplina. Tanta gente traz essa visão tão rígida, tão dura, tão militar para a disciplina. Eu mesma estou olhando com uma outra forma hoje em dia e vou te mostrar, talvez possa te servir. Eu tenho chamado de constância, uma pessoa me apresentou essa palavra, eu falei, constância. Constância parece uma senhora, tão serena. Parece que ela faz bolos gostosos. Parece que ela costuma fazer com frequência bolos gostosos. Então eu comecei a me relacionar com essa palavra constância, porque ela me levava primeiro para uma energia mais feminina, que para mim fez sentido na minha história, no meu momento de vida, ver a disciplina como um elemento feminino, porque eu tinha aquela visão, eu fui educada para aquela visão da disciplina muito militar, né, muito dura, muito rígida, muito inquebrável. E na verdade isso me atrapalhou muito. Se eu tivesse me relacionado com a constância dessa forma, teria sido muito mais leve, mas fez parte da minha história. Você pode olhar para a constância como um compromisso. Eu vou ter um compromisso com aquilo, porque aquilo é tão importante que eu vou me comprometer. O problema é que se nessa etapa aqui do destrave você já começar a se exigir, meu Deus, mas como que isso não é importante para mim? Eu não tenho um compromisso com... Não vai te ajudar. Primeiro destrava, depois a gente vai começar a olhar como hábito. Então a gente vai olhar para progresso. Antes eu desmarcava uma vez por semana, já faz um mês que eu não desmarco como professora de inglês. Já faz 4 meses que eu estou fazendo aula de inglês, então aquilo se torna um hábito. Como é que a gente vai perceber? Vai ficar mais leve. Então tanto pela frequência, pela constância, quanto também pela facilidade. Aquilo aqui é uma tortura para fazer aquilo. Aqui nessa etapa já começa a ficar mais leve. É aquela magia do hábito que meio que você já sai, já vai, já liga o computador, já começa a aula. Fui na aula de inglês. Você já vai entrando no modo mais automático do hábito. Essa é a etapa onde a gente vai mirar em só faz, só continua, só vai. Até porque boa parte do nosso aprendizado a gente não entende tanto no nível consciente. Acontece boa parte do aprendizado no campo inconsciente. Então, se você parar para pensar, será que eu estou evoluindo no inglês? Você nem perceba. Mas só de continuar indo na aula, você já vai absorver isso. Nós somos capazes de absorver coisas mesmo sem ter que pensar tão ativamente. Claro, não tanto quanto bebês, que são a grande esponja, mas a gente também é permeável, a gente também vai absorvendo. Então aqui é aquela etapa onde só continua, só vai, não fica se cobrando de ser o melhor. Será que eu estou falando bem, mas eu não falo direito, o meu sotaque é ruim? Você vai ter muito autocrítica nessa etapa, mas é importante que a autocrítica não te paralise, não te sabote, não te faça desistir. Então eu continuo porque eu quero criar esse hábito. Depois eu penso em melhorar. É aqui nessa etapa que se torna um hábito e também é nessa etapa que a gente chega nesse ponto que eu chamei de ponto C, que é o ponto da confiança. Aqui você começa a confiar na sua habilidade de ir. Eu confio que eu sou uma pessoa que consigo me dedicar ao inglês. Este é o ponto onde você começa a confiar na sua habilidade. Agora você é um recurso confiável, aí você pode alocar, você pode fazer planejamentos para isso. Nessa etapa aqui, a luta é tão grande, é tão inconsistente na etapa do destrave, que não tem como planejar nada. Não tem como planejar. Você já viu quando a gente começa a planejar? Agora eu vou fazer 5 vezes na semana musculação. Qual é a chance disso dar certo nessa etapa? Baixíssima. Então, aqui eu vou começar pequenininho, vou manter o hábito e aí eu vou chegar num ponto de constância. Nossa, é verdade.
Faz 5 meses que eu estou fazendo inglês. Eu sou uma pessoa que vai à aula de inglês. Eu sou uma pessoa que tem o compromisso de ir à aula de inglês. E isso basta nessa etapa. Então agora sim a gente pode planejar um pouquinho melhor os estudos, a vida, a rotina, porque você já tem essa constância. E aí a gente vai pensar na próxima etapa. Aí sim é a etapa da performance. O que acontece aqui? A gente começa a ver muitos conteúdos na internet que trazem muita urgência, né? Então, assim, imagina uma pessoa que nunca correu, aí de repente ela fala, nossa, mas eu vi que tem whey protein que não é tão bom, eu tenho que ver a gordura hidrolisada, não sei o que lá, será que esse whey, qual é o melhor whey que eu tenho que comprar? Essa pessoa nunca correu na vida e ela está preocupada qual é o melhor whey protein, qual é a melhor proteína que ela tem que comprar. É sério isso? Mas dá para entender porque a gente tem um turbilhão de informação fazendo a gente sentir que a gente está fazendo coisa errada. Olha quanto conteúdo das redes rápidas você consome falando, você não está correndo certo, você não está treinando direito, você tem que eliminar isso agora da sua vida. Eu acho que isso é muito destrutivo e muito preocupante, me preocupa muito como criadora de conteúdo, esse impacto negativo que a gente pode ter nas pessoas e de gerar muita ansiedade. É claro que tem um objetivo comercial, mas eu acho que a gente pode usar a nossa criatividade e inteligência para gerar consumo de outras formas mais inteligentes que de fato ajudem as pessoas a viverem melhor. Sorry, momento minha crítica. Voltamos. Aqui é a etapa adequada para você pensar em melhorar a performance. Tá bom, então eu já estou fazendo aula de inglês há 6 meses. Como está o meu nível? Eu estou melhorando? Está melhorando o vocabulário? Eu consigo escutar coisas em inglês que antes eu não conseguia? Aí sim você vai avaliar progresso, performance. Você pode colocar metas. Agora eu quero ser capaz de escutar uma música inteira e entender sobre o que é essa música. Sei lá, você pode colocar metas aqui e você pode pensar em eficiência. Será que eu estou aprendendo ou eu estou meio distraída na aula de inglês? Porque eu passo 1 hora na aula de inglês, mas como que está meu nível de atenção? Eu preciso melhorar meu nível de atenção porque vai melhorar o meu nível de memória. Eu não estou dormindo direito, então não vou conseguir memorizar o tanto de novas palavras que eu estou adquirindo. Como é que está meu sono? Então você começa a pensar em eficiência e performance, você vai corrigir coisas e vai também pensar em ajustes finos. Agora que eu já estou estudando inglês há bastante tempo, há 1 ano, que ajustes finos eu posso ir fazendo ou continuar fazendo? A mesma coisa da musculação. Então agora sim eu posso pensar se eu estou ganhando massa de uma forma eficiente. Antes, não faz sentido. Como é que eu vou melhorar algo que não existe? Eu nem faço musculação, como é que eu vou ficar pensando qual é o melhor treino definido pela ciência para as mulheres como mais eficiente? Você já reparou quão sedutor são esses tipos de conteúdo? E como a nossa mente adora ficar se atrapalhando com essas informações só para dizer que a gente não está fazendo direito? Essa etapa aqui, qualquer profissional que lida com hábito, ele gostaria de te dizer, só vem, para de surtar, para de noiar, só vem, que uma hora o negócio engata. Estas são as 4 etapas que eu desenhei aqui para te ajudar nesse processo de destrave para você conseguir mudar comportamento. Lembra? Mudança de hábito igual mudança de comportamento e mudança de comportamento não é simples. Eu espero que você possa pegar agora um novo hábito, um novo comportamento que você deseja na sua vida, que você consiga organizar dessas formas para ver onde você está em cada etapa, para que você possa trazer mais foco. Vai vir a distração de querer melhorar aqui nas minúcias, volta para cá, peraí, a gente está na etapa do destrave. Essa etapa do destrave é tão importante, se você quiser eu falo mais sobre ela, então deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria que eu aprofundasse numa dessas etapas ou em alguma coisa que eu falei aqui, vou adorar poder explicar melhor, eu adoro quando vocês pedem conteúdo. A professora que habita em mim fica muito feliz de poder encontrar formas mais simples de explicar coisas complexas. Se você está gostando do meu conteúdo, não esquece de dar like, é super simples para você e ajuda o canal, ajuda a poder levar esse conhecimento para mais pessoas. E eu espero que você possa ser mais gentil e estratégico com os seus novos hábitos. Seja gentil para o destrave, para que depois a performance seja possível lá na frente. Porque se você começar a fazer algo e você desistir o tempo inteiro, você nunca vai conseguir melhorar. Primeiro você destrava, depois você mantém, depois você melhora. É isso por hoje e até o próximo vídeo.